Bom dia a todos, graça e paz, meus irmãos. Hoje nós temos uma missão, falar de 4 capítulos do profeta Ezequiel. É uma missão e tanto, mas acredito que com a graça de Deus nós conseguiremos. Mas antes, deixa eu contar a vocês uma experiência que acontece com muitos motoristas de aplicativo. Talvez isso já tenha acontecido com você. Quando você pede um carro para o aplicativo, seja Uber, 99, você entra no carro, o motorista inicia a corrida e aí, de repente, você lembra que esqueceu alguma coisa. E aí vem a frase que faz todo motorista estremecer na alma. Moço, eu esqueci uma coisa, pode voltar? É sério. Isso dá uma agonia, porque você já estava ali com a sua rota planejada, você já saiu, às vezes já andou uma distância considerável, vai pegar trânsito para voltar, trânsito para ir de novo, e isso às vezes acaba chateando alguns motoristas. Mas tem algumas pessoas que entram no carro e falam, eu esqueci alguma coisa, esqueci a chave, esqueci a bolsa, esqueci o cartão. Aí elas falam assim, não, mas tudo bem, pode ir. Porque aquilo que elas esqueceram não era tão importante assim. Então a viagem podia ser prosseguida. E de fato, existem algumas coisas que nós esquecemos, algumas coisas que nós perdemos, que não são tão importantes assim. Ou seja, são coisas pelas quais não vale tanto a pena voltar, não vale tanto a pena gastar tempo procurando, buscando. Hoje nós vamos ler um texto que vai nos falar sobre o povo de Judá. Sobre algo que o povo de Judá não esqueceu, mas perdeu e não buscou. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que foi abandonado pelo seu povo e todas as consequências disso. Convido você a abrir a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 8. E nós vamos iniciar essa jornada. Em Ezequiel capítulo 8. Até Ezequiel, capítulo de número 11, se o Senhor permitir. Ezequiel, capítulo 8, versículo 1. Todos encontraram? Diz assim o texto. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem. Do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu. E em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Só até aqui. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós, ele está inserido num contexto que vai nos dizer 2 coisas que estavam acontecendo. O profeta Ezequiel está na Babilônia junto com os exilados, mas ele vai ser levado por Deus, literalmente puxado pelos cabelos por Deus, a fim de que ele tenha uma visão de como estava o povo de Judá em Jerusalém. Para você entender, quando a Babilônia invade Judá, quando ela invade Jerusalém, ela leva alguns homens cativos para a Babilônia, mas ela não leva todos. Quem são levados para a Babilônia? Os principais, os governantes, aqueles que tinham influência, os jovens. Então, algumas pessoas foram levadas, um bom número de pessoas foi levado para a Babilônia, mas algumas outras pessoas permaneceram em Jerusalém. Então, tem 2 povos agora. Tem o povo de Deus que está na Babilônia, no cativeiro, e tem o povo de Deus que está em Jerusalém, onde ainda havia o templo de Deus. Ezequiel vai ter essa visão. Deus vai mostrar ao profeta como estava a nação de Judá. Deus vai mostrar ao profeta as coisas que estavam acontecendo no meio do povo de Deus em Jerusalém. E eu já adianto para vocês, são coisas terríveis.
Quando olhamos para o capítulo 8 de Ezequiel, nós percebemos que Deus havia sido abandonado pelo povo. E se a gente pudesse enumerar esse primeiro ponto, a gente diria que o povo de Deus virou as costas para Deus. É isso que está acontecendo aqui. Ezequiel vai ser levado a ter uma visão de coisas terríveis acontecendo no templo de Deus. O lugar onde Deus escolheu, o lugar onde Deus habitava, onde a glória de Deus se manifestava, o lugar onde a presença de Deus se manifestava, agora não mais era um lugar de adoração a Deus, mas na verdade era um lugar de adoração a ídolos. Olha comigo, versículo de número 5. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Daqui para frente fica pior. As coisas vão piorando cada vez mais. Versículo 6. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário? Mas você verá práticas ainda piores do que essa. Deus está dizendo: Ezequiel, tá vendo? Já começa vendo o ídolo que me causa ciúmes, que vão me levar para longe do meu povo? Calma, Ezequiel. Você vai ver coisas piores. Vai piorar. Versículo de número 7. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e mais que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as partes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. No templo de Deus, Deus não está sendo adorado. No templo onde devia ser prestado culto a Deus, estava sendo adorado outros ídolos, os ídolos da nação de Israel. Isso por si só já é algo de nos causar espanto. Isso por si só já é algo de fazer tremer a nossa alma. Peraí, no templo de Deus, eles perderam completamente a noção. Antes a idolatria ficava fora do templo. Antes a idolatria era debaixo de árvores frondosas, em lugares altos. Agora não. A coisa escalonou, a coisa piorou. Agora a idolatria está acontecendo dentro do templo de Deus. Ezequiel, que nasceu para ser sacerdote, ele é levado a ver essa coisa terrível. Ele é levado a ver aquilo que o povo estava fazendo com o templo de Deus. Mas calma, vai ficar pior. Olha comigo, versículo de número 13. E de novo ele disse, na verdade, versículo 12, ele disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida? Elas dizem: ó, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Agora para mim vem o ponto alto do capítulo. Agora para mim vem o versículo que vai resumir tudo o que estava acontecendo aqui. Olha comigo, versículo de número 14 em diante. Ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Verá práticas ainda mais repugnantes do que essa. Olha agora. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, haviam uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente, estavam se prostrando na direção do sol. 25 homens estão dentro do templo de Deus. E o texto faz questão de dizer para a gente que eles estavam de costas para o templo, prostrados, adorando o sol. Deus foi abandonado. Esses homens estão literalmente de costas para Deus. Percebe a gravidade da situação? No lugar onde eles deviam adorar ao Deus
de Israel. No lugar onde eles deviam adorar o Deus que os libertou do Egito. No lugar onde eles deviam adorar o Deus que os sustentou até aqui, libertando de inúmeros inimigos, está abandonado. As costas deles estão viradas para Deus. Eles estão adorando ídolos. E a pergunta que a gente faz para o texto é: por quê? O que leva esses homens virarem as costas para Deus e adorarem o sol? O que leva esses homens trazerem tanta idolatria para o templo de Deus? Olhando o texto, eu vejo apenas uma solução. Eles estão agindo assim porque eles estão se sentindo abandonados por Deus. Eles estão buscando em ídolos aquilo que eles pensam que Deus não mais pode fazer por eles. O texto diz pra gente que eles diziam assim: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E isso vai se repetir mais à frente, ou seja, era algo que eles estavam dizendo continuamente: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Por quê? Olha para a situação. O povo de Israel foi invadido pela Babilônia. Alguns homens foram levados cativos para a Babilônia. Eles estão olhando para tudo isso e estão dizendo: o Senhor nos abandonou. Ele não mais luta por nós. Ele não mais está a nosso favor. Ele nos abandonou. Essa era a queixa deles. Só que se você pegar a história de Israel, você vai ver que, na verdade, não foi Deus quem abandonou o seu povo, mas foi o seu povo que, pouco a pouco, foi abandonando o Senhor. Você pega desde o livro de Êxodo, desde que o povo saiu do Egito, pouco a pouco o povo vai abandonando a Deus. Nós estudamos o livro de Reis e vimos como, pouco a pouco, o povo vai se desviando de Deus. Às vezes eles conseguem voltar, então tem uma breve restauração, mas logo tudo vai de mal a pior novamente. Pouco a pouco o povo vai abandonando a Deus. E agora, quando eles estão sendo punidos por conta de seus pecados, o que eles dizem? O Senhor nos abandonou. E aí, olha que interessante. O Senhor nos abandonou, o que eu vou fazer? Eu vou buscar outros ídolos que podem me dar o que eu quero. Quando a reação deles devia ser de ir em busca de Deus. Se eles estavam se sentindo abandonados por Deus, qual é a lógica? É ir buscar aquilo que você ama. Pensa num marido que faz inúmeras bobagens. De repente chega o dia que a mulher não aguenta mais e fala: tô fora. Se ele ama essa mulher, o que ele vai fazer? Ele vai atrás dela. Se ele de fato se importa com o relacionamento que ele tem com ela, se ele de fato a ama verdadeiramente, o que ele vai fazer? Vai atrás dela buscar a reconciliação. O povo de Israel não estava fazendo isso. Eles estavam deixando Deus e indo atrás de outros ídolos. Sabe o que isso mostra pra gente? Que, na verdade, esse povo não estava interessado em Deus, mas estava interessado naquilo que Deus podia dar. E aqui a gente vê um grande problema do nosso coração. Nosso coração pode não estar interessado em quem Deus é, mas naquilo que Ele pode dar. E isso é uma tragédia quando acontece conosco. Porque muitas pessoas podem vir a Deus pensando em ganhar dinheiro. Elas vêm a Deus não por causa de Deus, mas por causa do dinheiro. E sabe o que vai acontecer? Se elas julgarem que Deus não está dando aquilo que elas querem, do jeito que elas querem, o que elas fazem? Elas vão buscar em outro lugar. Muitas pessoas podem vir a Deus porque querem se sentir amadas. Mas sabe o que acontece? Quando elas não se sentirem amadas o suficiente, elas vão buscar esse amor em outro lugar. E isso acontece com tudo. Por isso, precisamos pensar: por que buscamos a Deus? Por que você é cristão? O que você espera de Deus? O que você busca em Deus? O que você espera que Deus te dê? Se a primeira coisa que você espera que Deus te dê não for o próprio Deus, cuidado, você está em um terreno perigoso. Por quê? Se você espera outra coisa a mais do que o próprio Deus, pode ser que você encontre em outro lugar e então você vai abandonar a Deus. É por isso que muitas pessoas vêm para a igreja, ficam um tempo e logo vão embora. Por quê? Elas pensam que Deus não vai dar aquilo que elas querem. E elas querem apenas usar Deus como uma moeda de troca. O povo de Israel abandonou o Senhor.
O povo de Israel está literalmente de costas para Deus. O que Deus vai fazer com essa nação? O que Deus vai fazer com um povo que vira as costas para Ele? O texto vai seguir e vai dizer para a gente o que Deus vai fazer. Olha comigo, capítulo 8, versículo de número 18. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Capítulo 9, versículo 1. Então ouvi clamar em alta voz: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior, que estava voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha um estojo de escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem, sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Aqui nós veremos a punição daqueles que viraram as costas para Deus. O profeta Ezequiel vê um homem de linho, e esse homem tem uma ordem: olha, eu quero que você vá e mate todos aqueles que viraram as costas para mim. Eu quero que você vá e mate todos aqueles que são impenitentes, todos aqueles que não se arrependem, todos aqueles que me abandonaram. Eu quero que você os mate. E se você reparou o texto, ele diz: sem piedade, sem misericórdia. Talvez sejam palavras que você jamais esperaria ler nas Escrituras. Talvez esse seja um texto que, se você mostrar para algumas pessoas, elas ficarão completamente assustadas. Por quê? Elas não conhecem o Deus da Escritura. É um Deus misericordioso, mas também é um Deus que exerce justiça. E chegou o momento da justiça. Chegou o momento do julgamento. E Deus está dizendo: aqueles que viraram as costas para mim, aqueles que me abandonaram, aqueles que me rejeitaram, aqueles que estão buscando outros deuses, eles serão punidos. Então, em primeiro lugar aqui, o que a gente vê é a punição da nação que virou as costas para Deus. E como que essa punição vem? Ela vem em 2 estágios, 2 etapas, simples. Primeiro estágio é a morte espiritual, a morte física. Eles vão morrer fisicamente. O texto está dizendo que esses homens serão mortos. Mas tem algo mais grave. Tem algo pior no texto que a gente precisa prestar atenção. Agora eu peço a máxima atenção de vocês. Nós vamos ler 4 momentos, onde nós veremos que a pior coisa que acontece nesse texto aqui não é a morte dos impenitentes, mas a pior coisa que acontece nesse texto aqui é a glória de Deus indo embora. Olha comigo, versículo de número 4 do capítulo 8. Vamos lá, é o primeiro estágio. Quando o profeta se depara com a glória de Deus. Capítulo 8, versículo 4, o texto diz: e ali, diante de mim, estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Logo no capítulo 8, versículo 4, a glória de Deus está presente. Vamos para o capítulo 9, versículo 3. Olha o movimento da glória. E a glória de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e moveu-se para a entrada do templo. Ou seja, a glória diante do profeta, agora a glória começa a se mover para a entrada do templo. Capítulo 10, versículo 18. Avança comigo, eu quero que você leia. Diz assim o texto: e a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Ou seja,
Tá? A glória está diante do profeta, agora a glória levanta e agora a glória afasta-se da entrada e paira sobre os querubins. E agora, o que é mais terrível? Capítulo de número 11, versículo 22 e 23. Diz assim o texto: a glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. A glória que estava no templo se levantou para a entrada, foi para os querubins e agora se afastou da cidade. Você consegue entender quão trágico é isso? A glória de Deus não está mais no templo. Você lembra quando Salomão orou consagrando o templo a Deus? Você lembra de todo o peso de glória que ali aconteceu? Você lembra quão palpável, quão visível era a glória de Deus naquele lugar? Anos depois, a glória de Deus chegou a um ponto de se afastar do templo. Tudo isso por quê? Porque o povo continuou em suas práticas pecaminosas. Porque no templo de Deus, agora não havia mais adoração a Deus. Havia adoração aos ídolos. Deus não divide a sua glória com ninguém. E se você percebeu, o movimento do texto não é um movimento imediato. Não, é aos poucos. A glória está diante do profeta, a glória vai para a entrada, a glória vai para o querubim e depois a glória vai embora. São estágios, são processos. Pouco a pouco, a glória de Deus vai indo embora. E sabe o que é trágico aqui? É que o povo aparentemente não vai fazer a mínima questão disso. Sabe o que é trágico aqui? É que aparentemente, para eles, isso não importa. Meus irmãos, quando olhamos para um texto como esse, a gente precisa parar, olhar para as nossas vidas e repensar. Será que a presença de Deus não está pouco a pouco nos deixando, sendo abandonada por nós? Será que nossos pecados, pouco a pouco, não estão nos levando para longe da presença de Deus? Porque são os nossos pecados que fazem separações entre nós e Deus. Será que quando você olha para a sua vida, você não consegue ver, pouco a pouco, cada vez mais, você estando longe de Deus? Isso pode acontecer com você. Isso pode acontecer comigo. E como é que isso acontece? Quando eu vou trocando Deus. Quando eu vou substituindo Deus. Quando eu vou buscando nos ídolos aquilo que só Deus pode me dar completamente. Quando eu vou abrindo mão de coisas que eu devia fazer, que eu sei que eu devia fazer. Quando eu vou deixando de buscar a Deus em oração sincera. Quando eu vou abrindo mão de ter um momento com Deus diante da Escritura. Quando eu vou fazendo as coisas no modo automático. Quando eu não me importo mais espiritualmente com Deus, pouco a pouco a presença vai se afastando, até que chega um momento que você vai ao culto e já não sente mais nada. Parece que a palavra de Deus sendo pregada são meras palavras. A presença para você já é algo indiferente. Talvez seja por isso que você vem aos cultos e parece que a palavra não está falando nada. Não é um problema do pregador. É um problema seu, que se tornou insensível para a voz de Deus. No mesmo período em que o profeta Ezequiel está olhando, no mesmo período que a glória de Deus está se afastando do templo, tem um homem de Deus dizendo àquela nação, se arrependam dos seus pecados. Tem um profeta de Deus
clamando ao povo para que eles se arrependam. Mas nada muda. Se tornaram insensíveis. Sabe por quê? A idolatria faz isso. O salmista diz assim: tornem-se como os ídolos todos aqueles que os adoram. Ídolo sem boca, ídolo sem ouvido, ídolo sem coração, ídolo sem alma. A glória de Deus está se afastando do templo. Ah, meus irmãos, que essa manhã sirva como um alerta para cada um de nós, a fim de que a presença de Deus não se afaste completamente de nenhum de nós. É o momento de parar e refletir. Quais práticas eu tenho tido? É o momento de parar e refletir. Quais atitudes eu tenho tido? O que eu tenho feito e o que eu tenho deixado de fazer, que tem levado a presença de Deus para longe. É tempo de refletir, se arrepender e voltar. Porque ainda há esperança. Deus, embora esteja abandonado pelo seu povo, embora tenha um povo que está de costas virado para ele, ainda assim tem um remanescente fiel. O texto mostra para a gente que, assim como tinham os impenitentes, ainda tem um povo que é sensível à voz de Deus. Ainda tem um povo que chora e geme por causa dos pecados da nação. Meus irmãos, que Deus nos ajude a olhar para esse texto e buscar ser como esse povo que chora e geme por causa dos pecados, não somente da nação, mas também os nossos próprios pecados. Há uma promessa de restauração para esses. O texto diz para a gente que existem duas promessas. Assim como tem a promessa, assim como existem dois estágios para os impenitentes, que é o estágio da morte e eles perdem a glória de Deus. Tem dois estágios também para aqueles que são salvos, para aqueles que fazem parte do remanescente fiel. E o primeiro estágio é que o texto vai dizer para a gente que eles foram marcados para não morrer. Eles foram marcados. E agora, quando o anjo da morte vier sobre eles, sobre a nação de Judá, sobre o povo que ainda restou, o que vai acontecer? Eles não serão mortos. Isso te lembra alguma coisa? Isso me lembra o Êxodo. Quando lá no Egito, as portas, os umbrais das portas do povo de Deus são marcados com o sangue do Cordeiro. E ali, quando o anjo da morte passa, eles são poupados. Mais uma vez, Deus está marcando o seu povo. E o seu povo será poupado. Mas tem outra promessa também no texto. Capítulo 11, versículo de número 16 em diante. Eu quero ler com vocês. O texto diz assim: portanto, diga, assim diz o Senhor, o soberano. Embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras para onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano, o Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Que promessa magnífica! O povo de Deus que estava em terras distantes
O remanescente fiel, aquele que chora e geme por causa dos pecados da nação, aquele que chora e geme por causa da presença que foi perdida, vai ser restaurado. Ele foi para a Babilônia, ele foi para o cativeiro, mas ele aprendeu a lição, e quando ele voltar, ele voltará uma nova pessoa, com um novo coração, com um novo espírito, buscando a face de Deus. Esse texto, ele nos traz à memória muitas coisas. Quando lemos esse texto e essa promessa de que o povo vai voltar, nos traz esperança. Esperança de saber que, embora estejamos de fato vivendo em um período de cativeiro, embora estejamos de fato vivendo um período que olhamos ao nosso redor e tudo vai de mal a pior, tem uma promessa: o cativeiro vai ter fim. Tem uma promessa: o cativeiro vai acabar. Isso não vai durar para sempre. Vai ter um momento onde tudo será restaurado. Aqui nesse texto, a restauração ainda não seria plena e completa para o povo de Judá, mas para nós, em Cristo, teremos uma restauração plena e completa, com um coração dado perfeito por Deus, que não mais vai pecar. Se a promessa para esses homens aqui era o livramento da morte física e a restauração da terra, a promessa para nós, para mim e para você que estão aqui essa manhã, é o livramento da morte física. Por quê? Vai ter ressurreição. Estamos livres da morte, porque tragada foi a morte pela vitória. Estamos livres da morte porque a morte não conseguiu deter o autor da vida. Ele ressuscitou e por causa dele estamos livres. E embora morreremos aqui, ressuscitaremos em glória, para a glória de Deus. E por quê? Como sabemos disso? Qual é a certeza que você tem que você vai ressuscitar? Qual é a certeza que você tem disso? É o selo do Espírito Santo que está em você. Sabia que você foi selado? Quando olhamos para o texto, vemos que o povo de Deus, o remanescente fiel, foi marcado como uma espécie de um X na testa. Esse aqui é meu, esse não. Quando vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 1, eu quero ler com vocês. Eu tenho que ler esse texto com vocês. Efésios capítulo 1. Olha isso. Grave esse texto. Aqui está a sua esperança. Efésios capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Olha o que o texto diz pra gente. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Se você creu em Cristo, você foi selado pelo Espírito. Você está marcado. E você não vai morrer eternamente. Se você foi selado pelo Espírito, de alguma forma, não importa o buraco que você se enfiou, você vai sair de lá, vai ser restaurado e vai voltar à comunhão com Deus, porque o Espírito que está dentro de você, não importa se você está na Babilônia, não importa se você está no cativeiro, não importa o lugar que você está, se você foi marcado com o Espírito, você vai sair de lá. Aqui está a esperança. A esperança para todos aqueles que olham para si mesmos. E então percebem que não são parte daqueles que choram e gemem por causa dos pecados. Às vezes até aplaudem alguns pecados. Às vezes até se alegra quando alguns pecados são cometidos, quando algumas injustiças sociais são cometidas, até se alegra, até ri. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você crer em Cristo, se você se arrepender de seus pecados, se com um coração sincero
quebrantado e contrito, você buscar a Deus, ainda que você esteja no templo de costas para Deus, tem esperança para todo aquele que se arrepende e busca a face de Deus. Tem esperança, porque foi marcado com o selo da promessa. É a garantia da qual o Deus que não pode mentir nos deu. É a esperança. Por isso, meu convite para você é para que você veja que ainda que a glória aparentemente esteja longe de você, é para que você, na face de Cristo, possa contemplar novamente a glória de Deus. Porque aquele que é a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Hoje é o dia em que os portões da graça de Deus se abrem de par em par. É o dia em que aqueles que estão longe podem se aproximar. Hoje é o dia de, como o profeta Jeremias diz, aqueles que me buscarem me encontrarão, se me buscarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por eles. Deus se deixará ser encontrado por cada um de nós aqui nessa manhã, se o buscarmos de todo o coração. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar cada um de vocês para uma oração sincera, para uma oração verdadeira, que rasga a alma, abre o coração e fala com Deus, confessando os pecados, pedindo perdão e clamando por misericórdia e graça. Curve a sua cabeça comigo. Feche seus olhos, vamos clamar a Deus.